Bom dia para aqueles que estão chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor João Vitor. Bom dia, professor Nelson. Bom dia, César. Professora Flaviana também já chegou. Bom dia. Vamos aguardar uns segundos e já damos início aí à nossa live. Bom dia, Emily. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Juliana, Danilo. Sejam bem-vindos. Bom dia, André, Vitor. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Alessandra. Deixa eu ver aqui se o professor Igor conseguiu entrar. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, ele já está aqui, eu não tinha visto. Bom, agora 11h02, já temos um quórum aí bacana. Ó, a professora Roberta Denza também já está aí, bom dia. Professor Roberto Porto Nogueira também, bom dia. Pois é, Igor, eu não tinha te visto agora que eu olhei ele na lista. Vamos dar início, então. Bom dia a todos, o meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos à 35ª edição do IBERC Lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu gostaria de falar que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC. O nosso propósito aqui é sempre trazer os nossos associados para debaterem em lives que são quinzenais sobre diversos temas bastante relevantes para a área de responsabilidade civil. E hoje o IBERC Lives vai trazer um convidado muito especial, além de ser um querido amigo, é uma grande referência nacional em Direito Médico da Saúde, o professor Igor Mascarenhas, para conversarmos sobre a teoria da perda de uma chance na área médica. E também, ao final da live, aguentem aí até o final, nós sortearemos uma obra, um exemplar dessa obra do professor Igor, Excelente Eutanásia e Seguro de Vida. E vou chamar então o professor Igor para a nossa live. Ó, o professor Romualdo, a professora Graziela também chegaram. Bom dia. Deixa eu chamá-lo aqui. Bom dia, Igor. Bom dia. Tê-lo conosco na live de hoje. Muito obrigada. Presente, né? Duplamente presente. É um presente estar aqui e também estou presente. Acho que eu nunca estudei tanto para fazer uma live, porque a responsabilidade é grande de estar nesse papo aqui contigo, de estar aqui representando o IBERC também, ainda que eu seja uma voz minoritária sobre a temática. Mas é uma voz importante. Então, eu acho interessante a gente trazer esse debate, trazer essa discussão. Chegou aqui meu companheiro de trincheira, Eduardo Dantas. Então, alguém para me dar um apoio nessa temática. Então, só tenho a agradecer. Agradeço a você. A gente já vem ensaiando essa live já tem bastante tempo. Então, agradeço mais uma vez. Agradeço o professor Nelson, que apareceu aqui agora para mim, porque é uma oportunidade da gente debater. E eu acho que isso é mais interessante. Para quem está atuando no dia a dia, para quem está estudando a temática, a gente apresentar os fundamentos, apresentar os elementos da teoria e como ela tem sido aplicada no dia a dia, eu acho muito importante.
E críticas são sempre bem-vindas. Eu falo que se ela for construtiva, se ela tiver algum intuito de apontar novos caminhos para a gente até poder corrigir eventualmente o rumo do debate, é muito rico. Com certeza. E eu agradeço, professor Igor, em nome do IBEC, do nosso presidente, o professor Nelson Zenwaldi, por ter aceitado o nosso convite. Aproveitando também para agradecer a presença do nosso presidente e de diversos professores, associados, amigos aqui que estão nos acompanhando. Também agradecer a presença de inúmeros membros do grupo de pesquisa em Direito Médico e da Saúde do professor Kifuri, né, onde o Igor, inclusive, é nosso membro honorário. E para aqueles que estão nos assistindo, eu queria fazer uma breve apresentação, assim, formal do professor Igor Mascarenhas, apesar de todos conhecerem ele, mas, né, vou apresentá-lo brevemente, dizendo que ele é associado titular do IBERP, advogado, professor universitário, doutorando em Direito pela Universidade da Bahia e pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Inclusive, nessa oportunidade, ele escreveu a dissertação que daí deu origem ao belíssimo livro que eu sortearei ao final para vocês, no final dessa live. Ele é especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, pesquisa e escreve sobre inúmeros temas aí relacionados ao direito médico da saúde, bioética, responsabilidade civil, enfim. E no ano passado, inclusive, né, fazendo uma propaganda, né, assim, ele coordenou com o professor Rodrigo Nóbrega Farias essa excelente obra aqui também, intitulada Covid-19, Saúde, Judicialização e Pandemia. Eu recomendo enfaticamente também a leitura. E, dentro de todo esse tempo de trabalho acadêmico do professor Igor, hoje nós discutiremos, então, sobre um estudo que ele desenvolveu ao lado do professor Adriano Godinho, que também é o nosso associado de IBERP, e foi publicado num artigo intitulado A Utópica Aplicação da Teoria da Perda de uma Chance no âmbito do direito médico, e eles fazem ali uma análise muito interessante da jurisprudência do PJ do Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. E esse tem sido, como o próprio professor Igor aí falou para a gente, né, um tema bem polêmico no direito médico, né, que é inclusive eu e o Igor já debatemos a respeito dele no nosso grupo de pesquisa lá com o professor Cury, né, com o pessoal, e realmente não tem consenso sobre a sua aplicabilidade, tem muitos desafios aí na aplicação na área médica, que foram inclusive, né, Igor, apresentado pelos nossos membros do grupo, que são magistrados aqui no TJ do Paraná. E o professor Igor, então, ele faz parte de uma corrente ao lado de professores como Adriano Godinho, professor Eduardo Dantas, que defende a inaplicabilidade da teoria na área médica. E por isso que nós achamos tão importante essa live de hoje, para mostrar convergências, divergências entre esses posicionamentos e passar também não só a teoria, mas também a gente separou aí uns casos práticos para comentar um pouquinho sobre essas questões. Então, professor Igor, assim, sem mais delongas, né, indo para o primeiro ponto da nossa conversa, antes de nós entrarmos propriamente assim, na aplicação da teoria na área médica, gostaria de pedir para você nos passar um panorama aí geral sobre o surgimento dessa teoria no direito comparado, quais que são seus requisitos, alguns casos ali paradigmáticos, tanto lá no direito estrangeiro como os primeiros julgados aqui no Brasil, tem aquela questão lá do caso de Pedro Milhão. Eita, você congelou só no final, mas como a gente já tinha feito um bate-bola antes, vamos lá. Quando a gente fala de perda de uma chance, e aí, só voltando só um pouquinho, quando a gente fala muito de responsabilidade civil, acho que responsabilidade civil está em voga. A gente faz parte de um instituto que debate exclusivamente responsabilidade civil. Então, quando a gente coloca um tema como perda de uma chance, a gente joga uma luz muito grande sobre a responsabilidade civil, sobre as formas de responsabilização. Quando a gente fala de teoria da perda de uma chance, basicamente eu estou falando de uma situação em que, por um ato ou por uma omissão, eu vou ter a perda da probabilidade de uma vantagem ou
a impossibilidade, a perda de uma oportunidade de evitar um dano. Essa, a princípio, vai ser a teoria da perda de uma chance, onde ela vai estar fundada. Então, eu tenho que ter um ato omissivo ou comissivo. Eu tenho que ter a perda, eu tenho que ter uma probabilidade, e essa probabilidade ela tem que ser real, ela tem que ser concreta. Não basta ser uma probabilidade distante, tá? E essa probabilidade tem que estar relacionada a uma vantagem ou a possibilidade de se evitar um dano. Que probabilidade é essa? Ou que discussão é essa que a gente vai colocar? Eu tenho que apresentar, em certa medida, uma probabilidade real e concreta. Porque senão eu vou jogar o debate da responsabilidade civil para um plano muito hipotético, para um plano excessivamente virtual. Por quê? E aí só vocês entendem como... Tá. Por que esse plano virtual não se mostra adequado? Porque senão tudo vai ser perda de uma chance. Tem alguns textos, e aí eu saí separando todos os textos, todos os livros que eu tinha em casa, textos que eu tinha em casa sobre a temática, que trata justamente disso. Vera Lúcia Raposo, ela fala que a gente tem que ter cuidado com a teoria da perda de uma chance, porque senão a gente vai começar a expandir demais o alcance da teoria e a gente pode perder, em certa medida, o fundamento que é a responsabilidade propriamente. Por outro lado, a gente também tem autores que vão apontar que a teoria da perda de uma chance ela é necessária de acordo com o viés pedagógico da responsabilidade civil. Porque se eu retiro a teoria da perda de uma chance, eu posso fomentar um comportamento descompromissado, um comportamento negligente. Então, tratar a teoria da perda de uma chance, se de um lado a gente vai dizer que ela é fundamental em razão da responsabilidade civil, é também, e aí deixa eu só ver aqui, porque meu celular está dizendo que as redes sociais vão acabar. Eu tenho que parar de usar, estou usando demais. Se eventualmente eu cair, então eu volto imediatamente. Mas o que acontece? A teoria da perda de uma chance ela surgiu na França. E depois ela se alastrou pela Europa e chegou depois ao Brasil. A discussão basicamente é garantir uma responsabilidade civil numa situação em que o nexo de causalidade não esteja muito bem demonstrado. Tradicionalmente, a gente vai falar que em responsabilidade civil, a princípio, a gente vai exigir um ato, a gente vai exigir um dano, a gente vai exigir culpa e vai exigir o nexo de causalidade. A grande questão é que, em teoria da perda de uma chance, esse nexo de causalidade ele não é tão claro, porque eu não consigo determinar com exatidão que aquela conduta tem uma ligação, tem um vínculo para com aquele resultado danoso. E aí, como eu não consigo determinar com exatidão, porque se eu pudesse determinar com exatidão, não seria caso de aplicar a teoria da perda de uma chance. O professor Miguel Kfouri até fala sobre isso, que ela tem que ser subsidiária, ela não pode ser principal, não pode ser a principal arma do julgador. Então, como eu não consigo determinar com exatidão, e aí eu não vou indenizar o dano enquanto o resultado final concreto, mas eu vou indenizar em razão da oportunidade perdida. Eu vou indenizar em razão daquele suposto dano final poder ter sido evitado caso o profissional, caso o sujeito em geral, o réu, tivesse adotado as medidas cabíveis, tivesse se comportado da forma como o direito espera. Então esse vai ser o principal aspecto que a gente vai colocar a teoria da perda de uma chance. E aí a gente tem muita discussão, começou em especial na França, como eu disse, mas a gente tem muita discussão hoje em diversos países sobre a aplicação dessa teoria. Em especial nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos o que a gente observa mais é uma rejeição, pelo menos a priorística, à teoria da perda de uma chance, em razão dessa suposta fragilidade desse nexo de causalidade. Então, quando a gente coloca a teoria da perda de uma chance, a gente está apresentando isso. Eu não estou indenizando, eu não estou reparando, eu não estou discutindo
o dano em concreto, o dano final. Mas eu estou discutindo aquela oportunidade perdida. Dentro da jurisprudência e dentro da própria doutrina, o que a gente vai debater é se essa perda de uma chance vai se enquadrar como um dano autônomo ou se ela vai se enquadrar como uma técnica. E isso é muito presente. Perda de uma chance é dano moral? Perda de uma chance é dano material? Ou perda de uma chance é perda de uma chance? Esse debate que a gente coloca sobre o que é a perda de uma chance, se é uma teoria, se é uma técnica, se é um dano autônomo, e aí eu tô vendo que Flaviana tá dizendo que tá travando para ela. Aqui para mim está normal. Não sei se alguém pode mais para fazer gentileza de confirmar se está travando ali só para a professora Flaviana ou para mais alguém. Eu estou ouvindo o professor Igor perfeitamente. Vamos ver se alguém... Mas eu acho que pode ir falando. Partir da premissa que está funcionando. Porque eu estou te ouvindo bem, tranquilo. Ali, outra Mariana. Pronto. O professor Nelson também está normal. Ufa. O que acontece? Se eu interpreto que a teoria da perda de uma chance é técnica, então eu vou dizer que a teoria da perda de uma chance é redutora da indenização. É redutora do quantum indenizatório. Por que isso? E aí eu trago um exemplo até que o professor Kifuri uma vez citou, que houve um suposto erro médico, só que a chance de êxito daquele tratamento era de 15%, era de 5%. E aí, pelo fato da chance ser de 5% e houve um resultado morte, o que a gente observou foi que, e aí o professor Kifuri até tratou disso, o parâmetro indenizatório do STJ para erros médicos que resultem voltei. Pronto. Tá. Isso é o celular avisando que eu estou usando muita rede social. Mas Nossa, o parâmetro indenizatório do STJ... Eu ando usando demais. Ainda bem que eu não tenho esse tipo de função aí no meu celular. De aviso. O que acontece? O STJ ele estabelece como parâmetro indenizatório, e aí vai variar de acordo com a particularidade do caso concreto, mas ele estabelece uma espécie de pena base de R$300 mil. Então, R$300 mil seria o dano em concreto, o dano integral. Como a chance da paciente era de 5%, então vou aplicar 5% dos 300 mil. Então, vai dar R$15 mil. Essa foi a aplicação da teoria da perda de uma chance enquanto técnica. Então, eu vou utilizar aquela probabilidade como redutor do quantum indenizatório. Até porque, se eu não reduzir esse quantum indenizatório, então eu vou estar indenizando integralmente. O que não seria possível, não seria razoável, senão não é perda de uma chance. Por outro lado, outros autores vão trabalhar a teoria da perda de uma chance como um dano autônomo. E aí, quando eles estabelecem que é um dano autônomo, vão dizer, por exemplo, estabeleço uma indenização de... Você travou para mim agora. Voltou. Estabeleço uma... Tá normal agora. Estabeleço uma indenização de 15 mil, de 30 mil reais por perda de uma chance. Então, eu estou indenizando diretamente a chance. E não estou discutindo, eventualmente, aquele dano final. Eu estou discutindo apenas a chance. E aí a gente tem uma terceira posição que usa a teoria da perda de uma chance, mas, ao mesmo tempo, diz que é dano moral ou dano material. Então, aplicando a teoria, indeniza em 15 mil, em 20 mil, em 30 mil de dano moral ou reconhecendo um dano material. Então, a teoria da perda de uma chance seria apenas uma etapa, mas eu também não vou utilizá-la como redutor, como técnica redutora. Eu vou apenas dizer que ela foi utilizada, mas o dano eu vou arbitrar, ou eu vou reconhecer dentro do processo. Então, a gente vai ter essas três posições, entre aspas, tratando da teoria da perda de uma chance.
trazendo esse debate, digamos assim, para o foco da responsabilidade civil. O grande aspecto que a gente vai ter em relação a isso é porque, em especial no Brasil, a gente não tem a teoria da perda de uma chance positivada. Então, a teoria da perda de uma chance, ela não tem previsão legal. Ela é uma construção. Ela resultou de uma importação da teoria francesa, da doutrina francesa, da jurisprudência francesa, e foi adaptada no Brasil. E essa é a minha preocupação. Quando a gente importa alguma coisa, quando a gente traz alguma coisa de fora, por vezes a gente perde etapas. Ou então a gente faz ajustes à moda brasileira. E aí esses ajustes é que me aterrorizam um pouco. De como é que a gente vai promover esses ajustes, ou de como a gente vai promover essa importação da teoria para a nossa realidade. Quando a gente vai discutir hoje no Brasil a teoria da perda de uma chance, então, a gente vai ter julgadores aplicando as três formas. É técnica, é dano autônomo, ou então é dano moral e dano material. Qual é a perda de uma chance brasileira, então? Não há uma identidade. E isso me preocupa muito. E aí eu tenho que falar, eu sou um advogado que atuo na área de direito médico e atuo em especial para médicos. Por vezes, o que a gente observa na teoria da perda de uma chance em geral é que ela acaba servindo para os mais antigos, e aí eu sei que também tem alunos, os alunos não vão lembrar disso, de super trunfo. Aquele joguinho de carta que a gente tinha. Então, simplesmente a parte alega super trunfo, perda de uma chance. E a gente perde toda a discussão. Eu simplesmente deixo de discutir toda a questão da responsabilidade civil baseado nesse super trunfo. E aí, eu simplesmente não vou conseguir mais debater responsabilidade. E isso a gente vai ter não apenas no direito médico, mas eu vou ter também em relação aos advogados. A gente até conversou uma vez que tem muita gente que utiliza a teoria da perda de uma chance porque um advogado não ingressou com um recurso, por exemplo. Só que esse debate que a gente coloca, ele está muito calcado em uma potencial segurança. Então, se eu estou debatendo responsabilidade civil, eu tenho que ter um mínimo de segurança, eu tenho que ter um mínimo de estabilidade para poder gerar esse suposto nexo, ou esse nexo ainda que virtual. Tem uma frase que eu gosto muito, de Neil deGrasse Tyson, que ele fala que, na ciência, quando o comportamento humano ingressa na equação, as coisas tornam-se não lineares. Por isso que física é fácil e sociologia é difícil. Talvez para Neil deGrasse Tyson, que é astrofísico, física seja fácil. Para mim, física é difícil e sociologia também. E direito também. E medicina também. Então, essa preocupação de como o comportamento humano pode afetar essa responsabilidade, eu acho muito relevante. São essas considerações iniciais que eu posso colocar. Beleza, excelente, professor Igor. Assim, pelo que eu vejo, eu acho que muito se discute que a fixação do quantum em si, na reparação pela perda de uma chance, é um dos maiores desafios aí na aplicação da teoria. Assim, o professor Kifuri, ele fala até nesse livro dele aqui na Responsabilidade Civil dos Hospitais, ele comenta os requisitos de aplicação, né? Ele defende pela aplicabilidade, né, da teoria na área médica, falando, olha, há alguns requisitos para que ela seja aplicada. Ele fala lá de 4 requisitos. Primeiro, você tem que verificar lá uma existência duvidosa de que realmente há uma chance, uma probabilidade, uma possibilidade. E aí, no segundo momento, que essa chance ela seja real, séria, efetiva. E no terceiro momento, que ocorreu por uma ação ou omissão do médico, essa supressão, um aniquilamento ou destruição aí dessa chance. E, por último, como quarto requisito, uma razoável verificação aí dessa existência. Aí surge a dificuldade, né, do nexo causal entre a atuação do médico e a chance perdida. Você fala muito dessa questão aí
até em relação à dificuldade conceitual, a gente já discutiu a respeito também de questões aí da própria quantificação, né? Como que você vai quantificar, né, essa chance perdida? Sem dúvidas, é um dos maiores desafios aí na aplicação da teoria. O que acho que a gente já conversou com alguns magistrados, né, inclusive do nosso grupo de pesquisa lá com o professor Kfouri, em relação a isso. Mas o que eu acho interessante ali, do professor Kfouri, eu acho que é um dos que melhor desenvolve esse tema aí da quantificação. Ele fala o seguinte, que o magistrado ele tem que observar algumas etapas e que isso ele vai também exigir, de certa forma, recorrer a um labor aí do perito, né? Por quê? Porque o perito ele vai ter que, numa demanda ali, indicar claramente a existência desse percentual, dessa chance do paciente ele ter sido curado, obtido o maior tempo aí de sobrevida. Né? Então, assim, vai caber ao perito ele esclarecer ver o quadro clínico ali do paciente, esclarecer a gravidade ali dessa chance que foi perdida, demonstrando até que ponto essa atuação ali médica, uma ação ou omissão, ela interferiu aí nesse curso causal aí do evento danoso. Então, vamos imaginar o seguinte, Igor, que o médico ele comete um erro grosseiro aí do diagnóstico e, de acordo com a avaliação ali do perito, ele faz com que essas chances de cura ou sobrevivência do paciente, digamos que naquele caso, se tivesse um diagnóstico correto, né, que não fosse a destempo, ele teria 60% de chance de sobreviver. E daí, por causa desse diagnóstico errôneo ali, ou tardio, reduziu de 40 para 60%, de 60 para 40%. Né? Lógico, críticos dessa teoria, eu imagino que vão falar assim, olha, é complicado, né? Como que eu vou assegurar que aquele paciente estaria entre os 40% que se salvariam, não entre os 60% ali que morreriam? Mas é justamente assim essa questão, a teoria é baseada numa probabilidade, numa chance real, séria, efetiva. Eu assim, acho que essa estatística acaba sendo um referencial só para o juiz ele construir no caso concreto a verdade judicial dele, mas é importante a questão aí do papel do perito. Então, eu queria perguntar assim, o que você acha, né, se nessas demandas, até se você puder comentar, Igor, tem aquele seu artigo que você escreveu com o professor Adriano Godinho, que você fala, faz uma análise, né, de diversas decisões ali, você analisa até, eu acho que uma questão aí de que não foi determinada as chances, que esse dano ele acaba sendo fixado sem nenhuma uma estipulação da chance que foi perdida, né, de que maneira que você identifica isso. E até nesse próprio caso que você comentou lá do TJ do Espírito Santo, até antes, né, de você responder assim, essas minhas indagações, para quem está nos assistindo, é bem bacana porque esse caso que o Igor comentou, pessoal, foi julgado lá pelo TJ do Espírito Santo em 2014, é uma indenização lá uma ação de indenização em face de um banco privado de sangue, de cordão umbilical, que um casal lá contratou uma empresa de serviço, serviço lá de uma empresa para conservação do material genético ali da nascitura, e o que ia possibilitar a realização de um transplante de medula óssea para uma outra filha do casal, que era portadora de leucemia linfóide aguda. E aí o médico que realizou o procedimento aí dessa coleta das células tronco acabou armazenando, congelando ali uma bolsa contendo uma quantidade que era emprestável para qualquer fim terapêutico. E o que acontece? Essa filha lá, que estava cometida pela doença, acabou falecendo. E o que se discutiu no caso é que, embora a chance de cura dessa outra filha fosse bastante pequena, né, dada a agressividade da doença, seria certo uma probabilidade aí de cura, né, e até inclusive
considerando o quadro clínico da paciente, teve uma perícia ali e tal, e falou que essa paciente ela tinha uma chance aí de 5%. Né? Então, o que você acha, professor Igor? Será que se considerou lá, foi fixado R$ 15.000, levando em consideração ali as particularidades, o quadro clínico ali da paciente, isso foi determinado em perícia, né? O que você pode me responder a respeito disso e o que você verificou de dificuldade nessa questão da quantificação nos casos que você analisou ali nesses julgados lá com a professora Adriana Godinho? Tá. Antes de tudo, eu acho o seguinte, até a Flaviana colocou para a gente separar um pouquinho em danos patrimoniais e extrapatrimoniais. A teoria da perda de uma chance no Brasil, pelo menos no âmbito do STJ, o leading case, foi aquele do show do milhão. E aí foi interpretado como danos materiais. A pessoa chegou na última pergunta e não tinha resposta para a pergunta que foi formulada. A pergunta envolvia qual o percentual de terras previstas na Constituição que eram destinadas aos indígenas. E não tinha resposta. E a pessoa resolveu parar. Ganhou só 500 mil. E depois ela ingressou em juízo pleiteando os outros 500 mil, porque não tinha resposta. E o STJ disse que a título de danos patrimoniais deveria ser garantido, já que ela tinha 4 alternativas, a chance dela acertar era de 25%, logo R$ 125 mil. Ótimo. A grande questão para esse tipo de debate, e aí eu trago mais uma vez aquela frase de Neil deGrasse Tyson, quando a gente coloca o comportamento humano na equação, é que se, por exemplo, eu sou meio que analfabeto tecnológico. Então, vez por outra, eu mostro para a Rafaela os meus desenhos que eu fico mandando para as pessoas para elas transformarem em aplicativos, em softwares e tudo mais para eu poder botar nos meus artigos. Então, em termos de tecnologia, eu sou analfa-info. Se tem uma pergunta para Igor, uma pergunta no show do milhão, tratando do aspecto tecnológico, a minha chance de acerto é de 25%. Provavelmente, se a gente tiver essa mesma pergunta para Rafaela Nogaroli, para José Faleiros, então não estou falando mais de 25%. Então, essa mesma questão dos danos patrimoniais que a gente coloca, e a princípio danos patrimoniais gozam de um quê mais de certeza. Mas, mesmo quando a gente trata de danos patrimoniais, se tem comportamento humano, há incerteza. Porque Igor tem 25%, mas Rafaela Nogaroli e José Faleiros provavelmente vão ter 100, 90. Então, como é que eu vou tabelar? Como é que eu vou padronizar esse tipo de comportamento? É isso que me preocupa, entendeu? Quando a gente fez uma análise da jurisprudência e a gente analisou Paraná, a gente analisou Rio Grande do Sul e analisou Pernambuco. O que eu e a Adriana a gente observou? Que em muitas situações, a teoria da perda de uma chance, ela é utilizada sem nenhum lastro probatório, sem nenhum lastro probabilístico. Então, eu simplesmente aponto a teoria da perda de uma chance, mas na fundamentação, eu não trato de probabilidade. Então, eu digo que aplico a perda de uma chance, mas se eu não trago probabilidade, que chance que eu estou discutindo? E aí, no final, dano moral. Então, essa preocupação, e aí, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, a gente teve, envolvendo a teoria da perda de uma chance, 15 casos entre 2014 e 2015, e desses, apenas 4 tratam de probabilidade. Nos outros 11, em que a teoria foi tratada, foi debatida, não tem chance. E isso não é um problema especificamente dos magistrados. Como eu disse, isso é um problema que começa na inicial, que simplesmente os advogados, por exemplo, eles ingressam com a ação e usam o supertrunfo, teoria da perda de uma chance, e não debatem mais nada, trazem 5 julgados do STJ e pronto. O advogado de defesa também não questiona essa chance, não há uma requisição de perícia, ou não há um questionamento ao perito em relação à chance, e no final a gente vai ter teoria da perda de uma chance
sem chance, sem debate de chance. Então, é isso que me deixa quase louco, de você não trazer essa chance. Se eu estou aplicando a teoria da perda de uma chance, eu tenho que debater chance. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente teve 7 casos que apontam teoria da perda de uma chance e nenhum tem o quantitativo percentual. Então, mais uma vez, eu estou debatendo a teoria da perda de uma chance, mas eu não trago a probabilidade. Quando a gente vai para Pernambuco, uma situação muito parecida, a gente tem 2 casos com base na teoria da perda de uma chance, e em nenhum desses 2 eu tenho a chance. Eu debato a chance. Então, isso de trazer a chance, eu acho que é fundamental, até para você contrapor. Quando a gente debate, por exemplo, a gente tem muitas decisões nesse sentido, que exigem, em certa medida, do médico uma atenção individualizada. Então, a medicina hoje, ela é personalizada, ela é preditiva, ela é preventiva. São os 4 P's, na verdade, que a gente vai ter da medicina. E aí eu exijo que, na atenção, na atuação do médico, ele observe o indivíduo. Se ele tem que observar o indivíduo, a gente já teve casos de condenação porque o termo de consentimento informado, por exemplo, não era adequado para aquele indivíduo. Porque ele tinha uma condição, ele tinha alguma coisa que o diferenciava do geral. Só que, quando eu aplico a teoria da perda de uma chance, eu estou aplicando o homem médio. Então, quer dizer, eu exijo do médico, para termos de consentimento, a inobservância do homem médio e a observância do indivíduo, da pessoa, do sujeito. Mas, quando eu vou aplicar a teoria da perda de uma chance, eu não vou observar o sujeito. Eu vou observar o homem médio. Então, a gente tem que exigir, em certa medida, uma padronização de comportamento. Ou eu exijo para o médico todas as situações do homem médio, ou então eu vou exigir o sujeito. O que eu não posso é ter, em certa medida, uma aplicação pendular e sempre mais lesiva para uma das partes. Reconhecendo que é legítimo uma suposta vulnerabilidade do paciente, mas sempre em benefício do paciente. Porque aí você coloca o profissional em uma excessiva desvantagem ou vulnerabilidade. Dentro do IBERC, eu fiz até uma espécie de questionário sobre a teoria da perda de uma chance. E assim, eu só não apanhei mais que o pessoal que está saindo do Big Brother. Mas Qual que foi o resultado, Igor? 88% do pessoal disse que, dos membros do IBERC, defendiam a aplicação da teoria da perda de uma chance. 8% defendem que não. E 4% não têm opinião formada. Então, assim, minha esperança é que eu consiga converter esses 4% e que depois eu consiga trazer alguns desses 88% para o meu lado. Por quê? Justamente por conta dessa questão da chance. De debater, de discutir essa chance. Me incomoda essa não apresentação concreta, essa não apresentação da chance. E, sobretudo, essa variedade de posicionamentos em relação à interpretação da teoria da perda de uma chance na realidade médica. William Osler, ele é um médico, ele diz que medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Eu estou falando basicamente de incerteza quando eu estou tratando de medicina. Tem gente que não deve morrer e morre. Tem gente que não deveria morrer e morre. Entendeu? O que acontece? Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu ia casar, eu fiz, vamos casar. E um familiar, ele tinha tido um diagnóstico de câncer. E aí minha esposa fez, não vamos casar agora, porque ele teve um diagnóstico de câncer, é possível que ele morra às vésperas do casamento, e aí acabou o casamento. Aí eu fiz, tudo bem. Os médicos falaram, olha, ele tem 3 meses de vida. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês, tudo bem. Quarto mês, tudo bem. Quinto mês, tudo bem. Sexto mês, tudo bem. E ele estava sobrevivendo. Eu virei para minha esposa e fiz, olha,
ou a gente casa, ou então ele vai enterrar a gente. Porque essa chance que foi apontada, esse prognóstico de 3 meses, não se confirmou. Então ele não se enquadrou no padrão do homem médio. Se eu for interpretar, se eventualmente ele fosse vítima de um erro profissional, eu ia aplicar uma regra que para ele não era aplicável. Porque ele é indivíduo. Ele não é probabilidade. E aí acabou que a gente marcou o casamento, casou e ele continuou vivo. Depois que ele veio a falecer. Mas aqueles 3 meses foram embora. Porque é justamente incerteza. Eu vi que acho que o Michael César perguntou e foi embora a pergunta dele. Mas... Deixa eu ver aqui o que ele tinha falado. Eu acho que era alguma ponderação só falando uma questão complexa e controversa da aplicação da teoria da perda de uma chance. Eu acho que não foi uma pergunta, Igor. Tá. Há uma ponderação mesmo a respeito dessa questão ali que você estava falando, de não ser discutida efetivamente a chance. Acho que foi isso que ele estava dizendo. Pronto. Rosângela botou aqui que a gente crie critérios objetivos. Eu até concordo em certa medida que em algumas situações pode parecer injusto a gente debater a não aplicação da teoria da perda de uma chance. Em especial porque... Oi. Não, até, desculpa te cortar, mas só para não perder o raciocínio, assim, partindo de tudo que você falou sobre essa questão, né, que você muito bem criticou, de não ser discutida a chance propriamente dita ali, né, você só é debatido que existe uma chance e daí aplica lá um quanto indenizatório, mas não se discute qual foi efetivamente essa chance ali, né, que foi aniquilada, suprimida pela ação ou omissão do médico. Mas o que eu gostaria, assim, para fechar a nossa live... Nossa, tá passando muito rápido, né? Eu ficaria mais umas 2 horas aqui conversando com você, que tá bom demais. Mas para fechar esse nosso bate-papo, assim, especificamente nesse ponto, eu queria apresentar para você um caso do STJ, que inclusive o professor Cury, ele fala ali no livro dele, na Responsabilidade Civil dos Hospitais, que não tem essa porcentagem de chance, tá? Debatida ali no caso que eu vou te apresentar. Mas eu queria entender pela sua lógica como que você resolveria então essa questão, assim, de forma bem resumida. O que aconteceu foi o seguinte, Igor. Um bebê ali de 8 meses, ele deu entrada num hospital público lá no período da manhã, numa cidadezinha do interior do Distrito Federal. Estava lá com tosse seca, coriza, obstrução nasal, febre, e a gente sabe como que essas doenças em crianças, elas evoluem muito rapidamente. E aí, logo, o estado dessa saúde se tornou gravíssimo, só que o hospital ali no interior, ele não tinha uma UTI pediátrica, né? E o médico recomendou aos pais para que transferissem esse paciente aí para um hospital particular em Brasília. E, para isso, eles tiveram que recorrer ao judiciário, tiveram lá uma liminar, só que tudo isso, né, aconteceu ali ao longo do dia, isso já era final da tarde, e o próprio médico extraiu da internet uma cópia da decisão. Ele se dirigiu com os pais para esse hospital lá, com os pais para esse hospital mais aparelhado lá em Brasília. Só que esse hospital, esse segundo hospital, ele negou a internar o bebê, dizendo que não era uma intimação oficial, mas só uma cópia desprovida de um valor jurídico. O detalhe que horas antes, né, a médica plantonista, por telefone, ela tinha afirmado que ia receber a criança, né? Enfim. Aí, entre toda essa questão aí da recusa, outra alternativa não restou a não ser chegar, pegar essa bebê, né, enferma e deixá-la internada no primeiro hospital ali, sob uma ventilação mecânica, e infelizmente passaram 5 horas ali, no comecinho da madrugada ela morreu. E aí os pais ajuizaram essa demanda indenizatória, tá? Contra esse segundo hospital, defendendo a tese da perda de uma chance. Esses pais afirmaram aí que a morte poderia ter sido evitada em alguma medida, caso a menina tivesse sido socorrida.
com equipamentos adequados nesse segundo hospital ali, né, de Brasília, que era mais aparelhado, né? Então, essa negativa teria contribuído para o agravamento do quadro clínico, esse resultado morte da criança, tá? Aí o que acontece, Igor? A ação de reparação de danos ela foi julgada improcedente em primeiro grau e também mantida pelo Tribunal de Justiça, tá? Só que daí, e o que foi argumentado justamente é que, assim, apesar dessa omissão, a conduta desse segundo hospital, ali, réu, não tinha sido, digamos, determinante para o evento morte, né? Não era uma responsabilidade direta ali. E, além disso, esse hospital particular não estaria obrigado a internar a criança, né, caso houvesse vaga, porque não era efetivamente uma ordem judicial, um documento ali com valor probante, enfim. Aí, isso foi decidido em primeiro e segundo grau. Só que o que aconteceu? Foi alterado pelo STJ, tá? No recurso especial lá sobre a relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Ele deu provimento ao recurso, ele faz, e examinou lá longamente a questão e tal. É um acordo bem interessante, à luz da teoria da perda de uma chance. Só que daí o que acontece? É aquilo que você discutiu. Ele fixou danos morais, daí, tá? O acordo inteiro falando sobre perda de uma chance. Não se discutiu qual que era efetivamente essa chance, essa porcentagem, e fixou daí danos morais em R$ 50.000, dizendo que esse quantum ele não corresponde à reparação, à indenização pelo dano morte, tá? Mas, em razão dessa omissão no hospital, do dano sofrido, então seria uma perda de uma chance de sobrevivência. Então, assim, esse é o panorama. Então, segundo esse seu posicionamento, muito sólido, apesar de, né, a gente ter as nossas divergências aqui de posicionamento, mas eu acho que você apresenta questões assim, muito relevantes, né, de serem debatidas. Então, num caso como esse que eu te apresentei aqui, o que você acha? Nós não poderíamos pensar na teoria da perda de uma chance, na situação, a vítima ficaria sem reparação? Qual que é a sua opinião? Bom, geralmente quando as pessoas fazem perguntas difíceis desse jeito, a internet cai. Então talvez Não essa faça seja a isso minha. comigo. Não dá Talvez para fazer isso com um seja. amigo. O que acontece? Se ele. E aí, você já tinha me enviado até essa decisão antes. A gente já até conversou um pouquinho. Se eu estou debatendo por perda de uma chance, eu acredito que eu tenha que ter chance. Eu tenho que apontar chance. Tá? Se eu não trago essa chance, se eu não trago esses elementos, então, se o julgador entende que deve indenizar aquela chance em específico, e aí como um dano autônomo, por exemplo, ou até como danos morais, mas não vai discutir perda de uma chance. Então, ele reconhece, por exemplo, que houve uma omissão de socorro, e isso pode ter causado um sofrimento para a família. Danos morais, simples e puro. Mas eu também não posso discutir isso como perda de uma chance se eu não trago esse elemento chance. Para mim, o fundamental, quando a gente debate perda de uma chance, é a chance. Se eu jogo a probabilidade da probabilidade, se eu coloco muitos sis dentro da discussão, eu esvazio toda a responsabilidade civil. Então, trazendo o elemento chance, tudo bem, ainda que controverso, porque não há essa parametrização. Mas se eu não trago chance, então não é perda de uma chance. Se eu não trago chance, eu posso, por exemplo, arbitrar danos morais, considerando que a conduta foi negligente, foi imprudente, foi imperita, mas não perda de uma chance. Então, nesse tipo de situação, nesse tipo de debate, eu estou me distanciando da perda de uma chance. Eu tenho que trazer esse elemento, eu tenho que trazer esse dado para ser perda de uma chance. Senão, como eu disse, vira super trunfo. E aí deixa de ser ciência jurídica e passa a ser só conjectura. Eu começo a tentar jogar com hipóteses. Mas às vezes são tantas hipóteses sequenciais, como por exemplo, a gente até já falou uma vez sobre a questão do cordão umbilical. Se eventualmente não for colhido o material, e aí no futuro é possível que a pessoa, que o filho necessite desse material, e aí em razão disso vai ter um dano, é tanto e se, é tanta hipótese, que eu não consigo estabelecer uma linha
argumentativa sólida. E aí eu preciso ter essa linha argumentativa sólida. Então, esse é o cerne da discussão. E aí eu vi que... Então, isso que eu ia fazer a pergunta ali que a Karina está apresentando, que entra justamente no que você estava falando, de quais provas deveriam ser apresentadas no processo para configurar a perda de uma chance. Até toma licença, Igor, eu acho que numa situação assim, o mais importante seria, por exemplo, o que você muito bem me expôs aí durante a nossa live, não é só uma questão do juiz, né, mas do advogado. Então, o advogado, ele tem que, na hora, por exemplo, de formular quesitos ao perito, ele tem que chegar e perguntar para o perito, olha, levando em consideração o quadro clínico desse paciente, né, quais que seriam as chances aí que foram subtraídas, né, então, para que seja debatido. O juiz não pode começar a debater sobre chances e falar sobre probabilidades, se isso, a porcentagem em si nem foi discutida, né? Não foi trazida na petição inicial, não foi apresentada para o perito, né? Dar a opinião dele. Não sei o que você acha sobre isso, Igor. Seria essa a questão? Eu vejo dessa forma. E aí eu trago um caso concreto que eu tive. Foi um processo em que houve um suposto erro médico. Uma criança não teve um diagnóstico de dengue hemorrágica. E ela passou por 7 médicos. Tá? Passando por esses 7 médicos, no final ela faleceu. Foram realizados exames, só que dengue hemorrágica em criança ela é assintomática. Tá? E os 3, 4 primeiros médicos, os exames não apontavam nada. E a criança também não tinha manifestação sintomática. Eu tenho como condenar esses 4 primeiros, por exemplo? E aí, qual foi o que o autor fez nessa ação? Ingressou com uma ação de R$800 mil, tá? E argumentou, perda de uma chance. Qual chance? Não sei. A chance tem que ser individualizada, então eu tenho que dizer qual foi a chance perdida em relação ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto e ao 7º médico. E isso não foi trazido. Então, como é que eu, como advogado do réu, por exemplo, vou defender? Como é que o juiz vai julgar isso? Então, acaba que nesse cenário é uma incerteza para todo mundo. E aí o juiz, até para, como, por exemplo, envolve uma criança de menos de 2 anos. O juiz, até para poder dormir bem, para pensar que fez justiça, ele não dá tudo, mas ele dá alguma coisa para dizer assim, eu tentei, eu fiz alguma coisa para ajudar aquela família que acabou de perder uma criança. Mas será que isso é justiça? Será que isso é direito? Ou será que isso é uma miscelânea? Isso é uma confusão que a gente faz? E aí essa confusão não é culpa do magistrado, não é culpa apenas do advogado do autor, são todos os atores que estão envolvidos nesse processo. Que aí todo mundo utiliza ou a perda de uma chance, como tábua de salvação, ou então a outra parte vai dizer assim, não houve culpa e ponto. Que também eu acho que é uma falha. Então, debater os institutos a responsabilidade civil, os fundamentos da responsabilidade civil é fundamental. É isso. Excelente, professor Igor. É uma questão complexa, aberta à discussão, como todos aqui que acompanharam a nossa live podem observar, tem argumentos sólidos, tanto pela aplicabilidade como pela inaplicabilidade. Muitas coisas aí, né, a serem realmente maior debatidas, né, pela doutrina. E, professor Igor, para finalizar, na verdade, a nossa live, eu vou realizar um sorteio da sua excelente obra sobre eutanásia, seguro de vida. Queria saber se você pode nos, de repente, dar um contexto geral, só que assim, ó, você tem 2 minutos para falar sobre a obra antes de eu fazer o sorteio. Tá. Começando, vamos lá. Quando a gente fala sobre eutanásia e seguro de vida, na verdade, esse tema surgiu num episódio de CSI. E aí, esse debate foi justamente no sentido de, se o paciente ele for vítima de eutanásia, há direito ao seguro de vida?
Porque a gente tradicionalmente trata do direito ao seguro de vida no contexto do suicídio. Se ocorrer nos 2 primeiros anos, eu não vou ter direito à indenização. Por outro lado, depois dos 2 anos, eu vou presumir que não houve uma premeditação e, portanto, eu teria direito. E qual o tratamento que eu vou dispensar? A eutanásia. Eu vou dispensar a eutanásia, o mesmo tratamento que eu dispenso ao suicídio, ainda que não haja uma previsão legal nesse sentido, já que o texto do Código Civil trata apenas do suicídio, ou não, eu vou tratar como elementos diferentes. E aí eu vou justamente debater que, para manter uma harmonia do sistema, a eutanásia, partindo da premissa que ela é consentida, que é uma participação ativa do paciente, ela tem que ser equiparada ao suicídio. E aí, portanto, não haveria o direito à indenização. Caso contrário, as pessoas, ao invés de cometerem suicídio, elas seriam vítimas de eutanásia, porque você obteria o resultado proposto e, ao mesmo tempo, ganharia a indenização para o seu ente querido. Você obteria uma satisfação pessoal própria e, ao mesmo tempo, uma segurança financeira para o beneficiário. Então, é mais ou menos isso. Excelente. Em 2 minutos. Muito bom. Foi ótimo. Igor, então eu queria que você me falasse um número de 1 a 63 para eu sortear um exemplar da sua obra maravilhosa. Tá, eu vou Não então... vai falar 63, né? Porque eu vou ter que ir ali, ó, até lá embaixo. Não, então 44. 44. 44, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí eu vi só até enquanto você conta. Não, vou falar não, senão você vai se atrapalhar. 34. Michael César Silva. Professor Michael, parabéns. Acabou de ganhar um exemplar da sua obra maravilhosa. Inclusive, eu utilizei um artigo dele. Eu vi que ele estava aí. Então, ele esse me mandou livro aqui. Isso. Foi esse que o professor Michael escreveu sobre perda de uma chance? Isso. Um livro organizado por... Ele mandou ontem, meia-noite, o artigo. Um livro organizado por professora Maria de Fátima Freire de Sá, Roberto Henrique Porto Nogueira, Yara Antônio Nunes, Antônio de Souza e Bruno Torquato Oliveira Naves. Então, foi um livro que eu usei bastante, até para poder organizar as ideias aqui nesse debate. Muito legal. Eu vou ler depois o artigo do professor Michael, ainda não tive tempo, mas, pessoal, eu quero, na verdade, agradecer a presença de todo mundo. Deixa eu até ver que horas são aqui, que temos 2 minutinhos. Quero agradecer a presença de todos os professores do IBERC, aqueles que eu não tinha agradecido, que chegaram depois, que fui anotando, a Maria Cristina Santiago, a Karenina, Tito, a professora Fernanda Schaffer, o Romualdo Batista, o João Vitor Pena, o Michael César Silva, Juliano Ralo, né, e vários outros professores que estavam aqui. Agradeço também pelo professor Eduardo Dantas, aí, que ele colocou várias considerações super interessantes aí do posicionamento. Inclusive, esse livro dele também foi muito útil, tá? Exatamente. Fazer propaganda também. Muito bom. E assim, só queria dar alguns avisos finais para aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do professor Igor, para que sigam aqui o @iberc.brasil, porque nós sempre estamos fazendo vários projetos assim, super bacanas que a gente divulga aqui pelo Instagram. Tem as nossas lives, os webinários que são transmitidos pelo YouTube. Semana que vem a gente vai ter um bem bacana. Nós temos também a nossa coluna no Migalhas, com artigos diversos aí na área de responsabilidade civil, que são publicados 2 vezes por semana. Então, assim, os livros, revista, né, os livros, as obras coletivas, que são úteis. Super. Esse é excelente. Mostra ali de novo a capa, Igor. Esse é excelente. Responsabilidade civil e medicina, isso, né, o nome. É excelente esse livro mesmo. Joiciane, Nelson e Luciana. Exatamente. É um livro, uma obra coletiva aqui dos membros do IBERC, excelente. Mas assim, pessoal, sigam aqui @iberc.brasil, vocês ficam inteirados disso tudo.
Agradeço, então, novamente, professor Igor, pela tua participação. Foi ótima a live, com muito aprendizado. Todos aqui sairemos com muitas reflexões, né, a serem feitas ainda. Então, depois eu faço uma nova pesquisa para saber se eu mudei alguém, se eu trouxe alguém para o lado negro da força. Vamos ver, vamos fazer uma nova pesquisa depois da live, comparar então. Mas obrigada, viu, professor Igor? Obrigada a todos. Um grande abraço e um excelente dia para todo mundo. Até mais. Até.